Olá, Tecminos, tudo bem com vocês? Na aula passada vimos alguns ambientes básicos no LaTeX. Daqui por diante do curso sempre veremos um ou outro ambiente que fará parte do nosso texto. Nesse veremos um ambiente que talvez seja o motivo de você estar assistindo esse curso, que é o ambiente matemático. E nesse vamos utilizar algo que o TechStudio tem, que é o assistente, o início rápido, artigo, tamanho 11, papel A4, latim. Esse pacote AMS veremos para que serve e colocaremos aqui. Tudo que eu acabei de fazer aqui nós já vimos. Colocar a classe de documento, o input Babel. Isso daqui é novo, irei explicar ele com mais detalhes depois, com o tempo. Autor, título, já vimos, e isso aqui para fazer o título. Então, a partir de agora, vamos conhecer de que forma fazemos os ambientes matemáticos no LaTeX. Bom, temos diversas maneiras de colocar um ambiente matemático no LaTeX. E cada uma dessas maneiras, elas estão de acordo com aquilo que nós vamos querer com o texto. Quando queremos colocar uma equação em um texto, aquilo que nos irá guiar principalmente é de que forma queremos que o texto fique. Vamos colocar uma equação no texto, destacada. Vamos colocá-la no meio do texto ou vamos colocá-la destacada e numerada. Então, dependendo do que nós vamos querer com essa equação, a sua forma de colocar no texto será diferente. A primeira coisa que vamos fazer é um exemplo básico de como utilizamos as 4 operações básicas no texto: soma, subtração, divisão e multiplicação. Vamos aprender, por enquanto, 3 formas diferentes de colocar um ambiente matemático. Uma delas é a embutida no texto. Quando você quer colocar uma equação embutida no texto, você coloca entre cifrões. Simples. Então, um cifrão, outro cifrão. Então, aqui dentro ficará a equação. Nesse caso, ficará soma com mais, subtração, div é o símbolo de divisão e times é o símbolo de multiplicação. Caso você não queira gravar esses símbolos, o TechStudio ele os tem, basta clicar aqui e a maioria desses símbolos são símbolos matemáticos. Aqui estará o comando /div e aqui também estará /times. Daqui vamos salvar aula 6, que também vai estar na descrição do vídeo. As 4 operações matemáticas básicas são soma, subtração, divisão e produto. Temos o texto e aqui em seguida temos a expressão matemática. Podemos continuar o nosso texto. Agora vamos aprender uma outra forma de colocar essas equações, que são no modo destacado. Essa primeira forma, ela se chama o modo embutido. Então, aqui colocamos a equação, porém ela fica embutida no texto, na mesma linha do texto. Daqui, se você colocar 2 cifrões, você coloca ela no modo destacado. Vamos gerar texto. Agora, a diferença foi, colocando um cifrão apenas, colocamos a equação no seu modo embutido. Colocando 2 cifrões, a equação fica em seu modo destacado. O que é o modo destacado? E esse foi um exemplo. O modo destacado faz com que a equação ela fique centralizada ao texto, então elas se destacam, criam uma nova cara e ficam centralizadas. Já o modo embutido fica no texto. Além desse, podemos também utilizar uma outra forma
uma outra forma de ambiente matemático, que é o modo destacado. Um outro exemplo seria a forma de Bhaskara se aplica a equações do tipo. Nesse teremos a característica principal de um ambiente, que é colocá-lo entre barra begin e int begin. O barra begin equation faz com que a equação fique em seu modo destacado e numerado. A, x, o elevado no ambiente matemático. Ele é obtido apenas com esse símbolozinho de chapeuzinho. Agora temos a equação também em seu modo numerado. Então, a primeira equação que colocamos, ela está no seu modo embutido. A segunda equação, ela está no modo destacado e não numerado. A terceira equação está destacada e numerada. Para que serve a numeração? Para que ela seja referenciada depois. A referência, veremos mais adiante, ela é obtida com dois comandos. Um comando de marcação, que é o label, e um comando de referência, que é o ref. Temos então aqui as três formas básicas de colocar os ambientes matemáticos, que são no seu modo embutido, seu modo destacado não numerado, seu modo destacado e numerado. A partir de agora vamos aprender a criar fórmulas de equações no ambiente matemático. Já vimos o mais, menos, divisão, multiplicação e também o sobrescrito. O sobrescrito ele tem alguns casos semelhantes. Podemos colocar, nesse caso, queremos que ele fique no seu modo não destacado e vamos colocar ele aqui com o underline. O caso do underline no ambiente matemático é bem semelhante, pois ele não se identifica como sendo um underline, sim como sendo sobrescrito. Vamos gerar aqui dois textos diferentes. Aqui apenas o i ficou sobrescrito, enquanto o j ficou normal. Nesse outro, os dois ficaram sobrescritos. Isso porque você precisa definir quantos elementos vão estar em sobrescrito. Aqui eu defini, olha, I e J devem estar em sobrescrito. Se você não colocar, ele entenderá que apenas o caractere posterior a ele é o que você quer que fique em sobrescrito. Como foi o caso aqui, 2. Ele não sobrescreveu o mais. Então, nesse sentido, o subscrito e o sobrescrito no LaTeX é bem simples. Frações no LaTeX também é uma forma muito simples. Basta colocarmos frac. No modo embutido, a fração ela vai ser diminuída para que ela fique dentro do texto. Uma forma que ele fique melhor apresentado pode ser utilizada com o comando /display_style. Se você colocar /display_style, ficará de uma forma melhor apresentada. E esse comando ele deixa o texto da mesma forma como ele seria se ele estivesse no seu modo destacado. No modo destacado, ele já fica maior. Há também um outro comando para esse display style, que é o dfrac. Então, se você quiser evitar colocar /displaystyle /frac, você pode colocar o dfrac. Porém, esse comando só irá funcionar se você tiver esse pacote aqui, o AMS Math. Sem esse pacote, por exemplo, vamos rodar aqui primeiramente e ver que de fato com o comando ele funciona. Agora, tirando esse pacote, ele não entende. Esse pacote AMS Fonts, ele é utilizado para colocar umas fontes extras do modo matemático, que não iremos utilizar agora. O AMS Sim, eles são utilizados para colocar alguns símbolos. Por exemplo, se você quiser colocar esse símbolo aqui, o Circle Dash, você precisa ter o pacote AMS Sim. É isso que ele está querendo dizer toda vez que ele mostra pacote. Então, é o pacote necessário para que esse símbolo seja embutido no seu texto.
Outra função matemática muito utilizada em textos é a raiz quadrada, ou raiz cúbicas, raízes em geral. As raízes no LaTeX elas são obtidas com um comando que é a abreviação de square root em inglês, raiz quadrada, que é sqrt. Então, sqrt já apareceu aqui como um comando típico do TechStudio, e ele tem como parâmetro o root e o argumento. O root, que fica entre qual tipo de raiz você está querendo colocar. Se aqui você colocar 3, então ele vai entender raiz cúbica. Se você colocar 4, raiz quártica, e assim por diante. Caso você não coloque qual raiz a qual você está querendo se referir, ele vai entender raiz quadrada. Então, aqui vamos colocar, e ele coloca raiz quadrada de b quadrado menos 4ac. Assim também, ele poderia colocar raiz de b quadrado menos 4c, que está aí. Ele coloca um 4zinho. A aula de hoje termina por aqui. Vimos hoje como colocar as fórmulas matemáticas. As fórmulas matemáticas no seu modo embutido, no seu modo destacado e não numerado, no seu modo numerado. Agora, e também vimos como colocar o sobrescrito e o subscrito no LaTeX. Também como colocar frações e raízes quadradas. Na outra aula vamos continuar vendo alguns símbolos importantes no modo matemático e vamos trabalhar com o Equation que é um outro ambiente matemático. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula. Caso vocês tenham alguma dúvida ou alguma sugestão, vocês podem deixar aí nos comentários do vídeo, que eu ficarei muito feliz em tentar ajudá-los. Caso vocês não sejam inscritos, se inscrevam no canal para que vocês possam continuar recebendo as aulas diariamente. E é isso. Agradeço por ter assistido. Falou!